Vou falar uma coisa pra você, meu irmão. É um calvário da porra, hein? Entra ano, sai ano e não muda nada. Nada se altera. Absolutamente nada. É o Pardal na coletiva falando M, falando groselha, virado no giraia e a gente aqui repercutindo. Não muda nada. Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo. Seguinte, meus amigos, ontem, primeira coletiva do ano, já temos pérolas para comentar, né? Quem diria? Eu não duvidava, eu só não esperava, mas eu não duvidava, mas veio. Logo na primeira coletiva do ano, o homem veio falando groselha virada no Dake, e a gente vai repercutir. Eu quero comentar essas três groselhas que ele falou na escala de gravidade, tá? A primeira é a menos ofensiva, vamos dizer assim, a segunda mediana e a última pra mim é a pior. Mas enfim, antes de eu comentar delas aqui, irmão, e já fica tranquilo que eu não vou colocar a cara desse cidadão aqui falando não, tá? Eu só vou comentar, eu vou comentar por cima, tá? O que ele falou. Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firme, não custa nada, não cai o dedo, irmão. Ajuda nós a chegar no número cabalístico de 13 mil inscritos. Fechou? E chegou aqui a primeira vez. Prazer, meu nome é Michel, falo de Palmeiras quase todos os dias. Se tiver hype sobrando, você ajuda também a firma, irmão. Vamos lá, meus amigos, por ordem de gravidade, tá? Das três coisas que ele falou lá na coletiva, inclusive eu acho que foi nessa ordem mesmo. A primeira é do tal do asterisco, né? O homem é uma besta enjaulada com ódio que busca narrativas pra maquiar o seu fracasso. Você sabe que ele é incansavelmente. Se ele fosse incansavelmente assim, ao trabalho, ao time, né? Ao esquema tático, a gente seria uma máquina. Seríamos uma máquina. Mas o cara incansavelmente trabalha sem descanso, buscando desculpas para o seu fracasso. E o primeiro foi o asterisco, né? Todo mundo sabe que aquele lance do Flamengo, do Pulgar lá, era para expulsão e não aconteceu. Eu sei, vai vir flamenguista falar, ai, mas o Veiga também fez. Irmão, eu não concordo, tá, com a sua tese. Não concordo com a sua tese que do Veiga devia ser expulso e o Pulgar também. Não concordo. Pra mim, o do Pulgar foi muito mais assintoso e deveria ter sido, sim, marcado cartão vermelho. Porém, antes de você ficar aí, ver com as bochechas vermelhinhas, isso, pra mim, de longe, é a razão pro Palmeiras ter perdido aquele jogo, tá? Inclusive, com um a mais, eu ainda acho que não ganharia, tá? Então, menos, tá, irmão? Menos. Mas o Pardal se apega nessa porra desse asterisco como se não houvesse amanhã, irmão. Ele se apega e não solta, ai, o meu asterisco, foi por isso que o Flamengo ganhou, ai. Irmão, toda campanha de algum time que você pegar que foi campeão, vai ter uma polêmica aqui e outra ali, sempre vai ter. Então a próxima vez que você ganhar alguma coisa, se é que você vai ganhar, irmão, eu duvido muito, acho que a cota do Abel Ferreira vai parar por aí. E já digo logo de cara, irmão, não quero que o Palmeiras ganhe esse Paulista. Porque o que vai ser muleta. Ai, Michel, mas você palmeirense tá torcendo pra perder pro Paulista. Foda-se, tô. Foda-se, tô. Só ganha os clássicos. Só ganha os clássicos. Mas não quero que ganhe esse Paulista, porque vai ser uma muleta, mano. Vai ser uma muleta. O cara vai se apoiar nessa porra como se fosse um título grandioso. E o Palmeiras tá precisando muito, mas muito mais que um Paulista. Então eu acho que essa porra dessa competição tem tudo mais pra atrapalhar o Palmeiras do que ajudar. Se o Palmeiras ganha esse Paulista como um pé nas costas, irmão, você imagina como que esses caras vão se escorar. Você imagina como eles vão se escorar. Então assim, eu tô com medo desse Paulista. Sério mesmo. Mas enfim, o próximo título seu, Abel, imagina o técnico colocando um asterisco nele. Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz de alguém falando, seu título tem asterisco, viu, Abel? Você é um hipócrita, mano. Você é um hipócrita. E aí, não contente com isso, fizeram a pergunta do Everton pra ele, né? E aí, irmão, como ele tem que puxar o saco bem puxado dos guerreirinhos dele, ele soltou uma grande pérola dizendo que o Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras. E assim, ele não disse assim, ó. Ele não disse assim, ora pois, é minha opinião. Não. Ele não falou assim. Ele falou, uns gostam, outros não, um falam, outros não, mas ele é. É como se ele estivesse cravando. É como se o Abel Ferreira tivesse a chave do clube, da história do clube e determinasse quem é o quê. Sempre colocando os feitos dele, ele é a egocêntrica, os feitos dele e deles
nessa história atual do Palmeiras como se fosse o suprassumo de tudo, maior que tudo e todos, e obviamente histórias antepassadas a isso inexistem, são apenas falácias. O cara é rei de fazer isso. E assim, por uma torcida igual ao Palmeiras, que acho que muitos da torcida do Palmeiras têm como seu maior ídolo no clube um goleiro, e não é o Everton, o cara falar isso é uma ofensa. É uma ofensa. Porque assim, prova o que a gente fala aqui direto, e muita gente não abraça, fica nervosinha. O Abel Ferreira desconhece, além dele não ser palmeirense, isso é óbvio, nítido, desconhece a história do clube, ele não viveu o Marcos. O Abel Ferreira não viveu o Marcos. Por isso que ele fala uma atrocidade dessa com a cara lavada. Você entende? E aí eu quero ver quem vai ser o arrombado que vai no estádio gritar que ele é palmeirense como a gente. Tu merece um tapa no meio da fuça se você ir pro estádio e cantar uma merda dessa. O Abel Ferreira é torcedor do dinheiro dele, do Palmeiras, deixa pra gente, beleza? Então assim, eu quase ri quando ele falou isso na coletiva, mas não satisfeito em falar essas duas merdas absurdas, ele foi além. Abel Ferreira foi além. Pra fechar com chave de ouro a coletiva, eu acho que ele ficou em pé na Fiel todos esses dias aí, pensando e macumunando como que ele ia criar uma narrativa. Inclusive, tem influencer do Palmeiras aí que vai ficar com inveja, viu? Que o Abel criou essa narrativa antes dele. Tem um tal aí que vai ficar com inveja, um criador de falácia, de narrativa. O anti-G6 aí. Não, G6? Palmeiras perdeu pra G6? Não. Olha a minha narrativa aqui. O criador de narrativa aí vai ficar puto, porque o Abel inventou essa narrativa antes que ele. E aí, o Abel tava lá em Penafiel e com certeza ele ficou macumunando assim. Como eu vou fazer pra justificar os 700 milhões em contratação e diminuir isso aí? Jogar pro meu lado. Como que eu vou fazer? Pensando que grande parte da torcida do Palmeiras é uma torcida cadelada que fica de 4 pra mim, vão engolir qualquer merda que eu falar. Então, acho que encontrei. E o cara encontrou. E assim, a desculpa dele, pra CRI 83, cai que nem uma luva. Ele basicamente disse o seguinte, meu amigo, você deve ter visto. O Palmeiras vendeu 2 bilhões. O Palmeiras vendeu 2 bilhões da base. Ok? Contratou 700 milhões em reforço. Ok? Então, logo, o Palmeiras está 1 bilhão e 300 mil mais fraco. É ou não é pra cair o cu da bunda? Fala pra mim, irmão. É ou não é? Olha o nível de cretinice que a gente tá vendo sair da boca desse homem. Ele fez uma conta básica, ele usou dados verdadeiros, mas usadas de forma cretina, porque ele quer comparar alho com bugalho. Ele quer comparar, velho. Pra sair, pra tirar a pressãozinha do lombo dele. Então veja bem, palmeirenção de verdade. Ah, eu vou fazer ele aqui. Eu vou fazer o palmeirenção de verdade aqui, peraí. Você viu, seu amendoim? Você fala que a gente contratou 700 milhões em reforços. Mentira! Mentira! O patrão disse que a gente tá 1 bilhão e 300 mil mais fraco. Chupa! É isso aí, irmão. É isso aí. Tem gente que vai abraçar. E você, abraça? Deixa aí nos comentários. Fechou? Tamo junto.